E o Remo, cara, eu estava conversando com um amigo remista, membro do canal, ele falou o seguinte: 4 pontos em 6 fora de casa, porra, tá muito bom. Como briga com a matemática? Não briga. Matematicamente é muito bom. É melhor que bom, menor do que excelente, mas é muito bom. O que está faltando? Então, os pontos que o Remo deixou, né? Largou dentro de casa. O Remo jogou muito mal, mas assim, muito mal. Conseguiu piorar no segundo tempo. Porém, consegue um resultado, né? A sorte sorriu para o Remo, sorriu para o Pedro Rocha. O Pedro Rocha está encantado, porque ele que bate a falta. O Remo foi, como eu disse, nulo. O Remo foi nulo. O Remo não conseguiu ser agressivo na marcação, não conseguiu criar. Dá até pena de cornetar o ataque. Muito bom. E o Remo está invicto, olha só, no comando do treinador, fora de casa. Dentro de casa ele é pífio. Mas, enfim. Cara, eu já falei que com o resultado dentro de casa, né, o Remo deveria estar, mas se meu pai fosse rei e minha mãe era rainha, eu era príncipe. Então vamos falar desses jogos. Cara, os clichês. O Remo teve mais sorte do que juízo. Não sei o quê. Cara, assim, o resultado é o resultado. Ele tá aí escancarado. Se eu discuto que o Antônio Oliveira não sabe ler o jogo, não sabe ver o jogo, não sabe. Ele, toda vez que tem um embate treinador com treinador, o Antônio Oliveira perde. Toda vez, sem exceção. Mas os resultados fora de casa são muito bons. Quem viu a live do intervalo, eu disse, né? O Remo foi com uma ideia similar ao jogo, similar à ideia que teve no jogo contra o Amazonas. Só que o Vila Nova é melhor do que o Amazonas. E o Remo não conseguiu trazer o jogo para o seu lado. Pelo contrário, no segundo tempo, foi mais ainda para o lado do Vila Nova. Mas o resultado, inclusive dentro dessas circunstâncias, foi muito bom. É difícil a análise hoje, gente. Não é fácil, não, tá? Porque eu posso pender para ser muito leve e pender para ser também muito pesado nas críticas. Acho que o resultado é bom contra um time que está aí na briga, é um time físico. Acho que se tem meio elogio a fazer aqui, principalmente no primeiro tempo. O Remo combateu, o Remo brigou, o Remo disputou. No segundo tempo, o Remo não conseguiu fazer tanto isso. Não vou, minha opinião, falar absurdo, nada das substituições. Acho que o Luan foi físico. E o Natan no lugar do Diego, eu falei no intervalo, então... Paulo, então tu está dizendo que tu não vai criticar porque tu faria a mesma coisa? É exatamente isso. Paulo, você não disse que a gente já viu o Remo jogar pessimamente e tomar vareio. O Remo jogou mal e empatou fora de casa. Repito, não dá para a gente brigar com a matemática, irmão. E outra coisa, o empate, ele é um bom resultado. Gente, o empate é um bom resultado. A gente pode questionar aqui a forma. Eu acho que o Remo talvez tenha feito um jogo, por usar o Giovani aqui, broxa, sabe, arame liso e tal. Mas o Remo conseguiu, literalmente achou gol. É muito engraçado que o João Pedro comemora antes dela entrar, vocês notaram? Vou dar um exemplo, porque o Norton falou assim: boa noite, Paulo, o Remo jogou na casa dos caras que estão lutando para subir, futebol é isso. O Remo jogou contra times que estavam brigando pelo rebaixamento em casa e perdeu. O futebol é isso. O Criciúma ganhou de um time que estava brigando para subir na casa desse time. Jogou fora e ganhou. Então, entendeu? Tem que entender, Norton, o que o remista quer ser. Tudo que depende... Eu já falei, né? Se o Antônio Oliveira parar de fazer cagada, o Remo vai brigar para subir até o final. Porque tecnicamente o Remo é bom. Hoje, inclusive, não conseguiu. E empatou. Agora é em casa, né?
o Alan Almeida, entrar com o Hernandes no meio, todo jogo não dá. No intervalo do jogo, Alan, obrigado pela mensagem. Eu falei assim, cara, o Remo precisa de um jogador para controlar. Ele tentou corrigir isso com a entrada do Natan. Porra, o Remo tinha Natan, open bar de Natan hoje. O Diego é um cara de velocidade, mano. Eu queria ver o Diego sendo a opção para o Nico para o Diego aberto na ponta, sabe? Eu sou muito crítico ao trabalho do Antônio Oliveira. Muito crítico ao trabalho do Antônio Oliveira, porque eu acho que o trabalho do Antônio Oliveira não evolui. O Remo piorou e estabilizou. Pelo menos parece que não piorou mais. Deu uma estabilizada e conseguiu os pontos fora. Mas com todo respeito ao Valente, ao Giovani, o Valente aqui, não, cara, não é uma vergonha esse futebol. Não é. Não é uma vergonha porque pode subir jogando esse futebol. Está longe de ser uma vergonha. Vergonha é ficar sem divisão. E o Remo já ficou se segurando pelo resultado de outros jogos outras vezes. Acho que hoje o remista, entre aspas, é muito doido isso. Porque o remista hoje faz um jogo, o Remo faz um jogo de merda e consegue um bom resultado, sacou? Eu tô numa loucura de, cara, o que eu faço? Eu sinto, que loucura, meu Deus! Podem bater, bata por mim, entendeu? Só que quando precisa de algo, por exemplo, para mim, o Remo se preparou mal para esse jogo, tá? Mal. O Remo não podia jogar contra o Vila Nova igual quando jogou contra o Amazonas. Não podia. Então, eu posso fazer uma crítica, que eu já fiz muito, a preparação. Mas assim, com essa. Aí eu vou com o Murilão. Eu acho que o trabalho dele é ruim com um time que não é ruim. O que leva a tu ficar nessa angústia de falar o quê, mano? Dos times que estão brigando, vamos lá, taticamente, dos times que estão brigando pelo acesso, que são os 8, o Remo é o pior. Mas eu não vou ficar, porque é cansativo, cara, falar. Galera do Remo, o Antônio Oliveira será o treinador do Remo. Ponto. A não ser se o Remo não consiga, sabe, fique, não, e se distancie da zona que está acontecendo, inclusive, da zona do acesso e tal, que aí pode ser. Fora isso, meu irmão, é orar, torcer, crer que ele vai parar de fazer merda. Ele, vamos combinar também? Ele vinha piorando o time, ele deu uma estagnada, pelo menos. Isso, né? Em Belém não podemos jogar dessa maneira, disse o Moreira. Não. Cara, o problema é assim, vamos lá, o Remo entrou com 4 atacantes, mas o Remo não atacou. Por isso que para mim o Remo é mal treinado, entendeu? Aí eu até falei na live do intervalo, vamos começar a dizer, o Jadson é uma merda, o Luan é uma merda. Porque, mano, tirando o Nico, que ia e voltava, parecia o Remo, sabe? E aí era assim... Pô, tá, Paulo, mas o Remo vai ser frágil defensivamente, os caras vão para dentro do Remo, mas o Remo, quando tiver a bola, então... Não. Hoje o jogo foi ruim, cara. O Remo fez um jogo... Como é que eu digo ruim? Entenda. O Remo competiu. No primeiro tempo até. No segundo tempo, o Vila melhora. O Remo para. Aí o Vila faz o gol, o Remo sente. E o Remo acha o gol. E o Vila sente e vai no abafa. Entendeu? A matemática. Não pode brigar com a matemática. A matemática é 4 em 6 é bom. A matemática é também. Também é matemática. Os jogos que o Remo fez em casa, ele fez 1 ponto. Dos 9? 2? 1? 2? Não lembro. Ou seja, não compensa, mano. Eu vou brincar. É brincadeira, tá? É brincadeira. Teve uma hora que eu acho que alguém se machucou no Vila Nova e os caras vieram ouvir as instruções do Antônio Oliveira. Eu falei, não precisa. Não precisa. E às vezes dá vontade de o jogo não ter esse intervalo, né?
E o Remo demorou para voltar. Falei, o que esse cara tá... Não precisa. É brincadeira, é brincadeira. Acho que o Goiás ficou na mente de todo mundo e usa esse jogo direto por causa da história dos gols perdidos. Hoje o Remo não criou nada, mano. Aí no jogo passado o Remo foi letal, esse jogo não criou. Então, o Remo não é o time que perde muito gol, gente. O Remo não é o time que perde muito gol. Ele não é esse time, ele nunca foi. Ele teve um tempo, um jogo em 20 e poucos. Não dá, né? Para mim, repetir uma estratégia, um tipo de jogo contra um adversário que é totalmente diferente, a única similaridade é que era fora, é um erro de leitura, de preparação. Mas tudo bem, cada um. Gosto do João Pedro, acho que o João Pedro pode ser útil ao Remo, já falei isso no intervalo, no live do intervalo, ele dá ao Remo uma alternativa que o Remo não tinha, entendeu? Ele não é técnico, meu Deus, que se travando, não é. Ele é, mas ele tem algumas qualidades e algumas valências. O problema é que hoje o Remo não chegava ao ataque, mano. O Pedro Rocha não conseguia, o Nico não conseguia, o João Pedro não conseguia, porque o meio de campo do Remo não fazia nada, mano. O Remo hoje foi nulo no meio de campo, principalmente. Alex, assim, o Alex está dizendo que o Remo está tendo sorte, gols anulados no final, gols cagados. Também, mas assim, muita gente reclamou dos gols que o Remo levou no fim. Levaria outro, né? O Remo pode dizer que cadê essa sorte quando o árbitro deu aquele pênalti que não existiu contra o Criciúma, entendeu? Acho que no campeonato de pontos corridos, a sorte sorri e fica chateada e tal. Acho que hoje a sorte sorriu para o Remo, sem dúvida. Acho que hoje a sorte sorriu. O Remo não fez por merecer o empate. O Vila também não jogou um absurdo para sair com a vitória. Então, acho que no final acabou elas por elas. Né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Juro, é uma dificuldade minha de entender o Remo. O Remo é um time combativo? Em alguns momentos, a maioria não. O Remo tem muita técnica individual. Eu falo isso, mas o Remo não joga para isso. E não é botar 18 atacantes e tal, é quem tu bota. O Remo é mal... Paulo, então por que tu diz que o Remo é mal treinado? Porque quando o Remo precisa ocupar espaços, criar espaços, saber quem dá o Remo não sabe, mano, visivelmente. É um monte de cara para divisão, ok. É isso. Só que tem outros times também bons e bem treinados. Vou dar um exemplo. Vou ilustrar. A galera fica puta comigo. Toda vez que eu falo isso, cai a audiência. Vou ilustrar. O Vila Nova, tecnicamente, é pior do que o Remo. É melhor treinado. Paulo, tu querias o Paulo Turra no Remo? Não. Pode ver que o super remista, né, o super torcedor, o torcedor pica, né, o que se acha o fodão, o de rede social, o bobalhão de rede social, ele tem isso. Não, eu sou muito foda, o Remo é meu maior amor, eu vivo pelo Remo, eu nunca te abandonarei. Aí vem uma personagem que acha que é maior do que o clube e ele diz, olha, tá vendo, que lindo. Foda. Se eu contratava o Rodrigo Santana para o lugar do Antônio Oliveira, não. Remo fez 4 pontos fora de casa e fez 2 e 9 dentro de casa. A matemática é a matemática. Os 4 de 6 são bons. Compensa os 2 de 9? Não. Por isso que o Remo está em 5º, 6º lugar, gente. É muito bom o empate hoje. É bom. Não é muito bom. É bom. Bom, principalmente pelo jogo que o Remo não fez. A vitória contra o Amazonas é muito boa. 4 pontos em 6, porra, é muito bom. 2 em 9 é ruim. É mesmo a matemática, pô. O técnico, cara, eu acho até que ele não tá alterando tanto, tá, Cláudio? Acho que ele já alterou mais. Eu acho que ele tá mostrando mais ou menos algumas... Tô sendo justo com o Antônio Oliveira. Porque, assim, tirar o Eduardo e botar o João Pedro, eu acho que ele até muda para melhor. O João Pedro parece melhor jogador do que o
o Eduardo. Eu acho que o Remo tem que... Tu queres um centroavante? Tu tem que jogar para o centroavante. Cara, mas assim, o meio de campo, acho que o Natan vai tomar essa vaga. Acho que o Natan vai ser esse meia de criação. E acredito que o Diego e o Nico vão brigar pela ponta direita. Acho que é isso. Acho que lá atrás está definido. Não entendi a saída do... Mas também era desespero. Talvez ele fizesse diferente, mas aí eu acho que ele errou, mas eu achar que ele errou é uma coisa, né? É uma coisa, não vou ser injusto também. Para mim, o Remo é mal treinado, já falei isso, está chato, peço perdão. O Remo é bem mal treinado. Às vezes, desse jeito, consegue as vitórias, como conseguiu contra o Amazonas. Desse jeito não consegue, como não conseguiu com o Vila, como não conseguiu com o Criciúma, como não conseguiu contra a Ferroviária, como conseguiu contra o América. Mas é esse o Remo aí, cara. Entendeu? Então.